Olá! Eu fiz uma votação ontem, se eu não me engano, perguntando se vocês preferiam uma live diária de manhã ou à noite e ganhou a da noite. Então, gente, como eu fiz aquela promessa de estar com vocês mais próximo, né? A gente. Oi, Carol! Mais próximo todo dia, né? Em formato de vídeo e tal. Então eu queria começar essas lives diárias, mas assim, eu não queria fazer lives gigantes, gente, de verdade, porque esse horário eu sei que todo mundo tá voltando pra casa, é o tempo que vocês têm pra ficar um pouquinho com as crianças, né, pra se dar um autocuidado, pra jantar lá, pra ficar um pouquinho tranquilo, e eu não quero fazer lives super pesadas, tá bom? E sobre o que eu quero que seja essas lives da noite, né? Eu queria falar de desenvolvimento pessoal, não queria falar exatamente só de parentalidade, porque uma coisa não se separa da outra, né, gente? Então, se a gente quer evoluir na parentalidade, a gente tem que avaliar a nossa conduta aí e entender o que está por trás do que a gente faz e conceitos aí de autodesenvolvimento da nossa vida, né? Então, eu queria trazer hoje, gente, vão ser 10 minutinhos, tá? E depois vai estar tudo disponível no YouTube. Vou deixar sempre lá pra vocês, tá bom? E assim, gente, não me xinguem, mas essa página tem 1 ano e a minha página do YouTube tem 1 semana. Então tem 3 vídeos lá. Eu não tinha feito um canal do YouTube, tá? Então assim, vamos começar a encher lá de vídeo, que agora as lives vão ficar todas lá, tá bom? Nossa, quanta gente! Vamos lá, o que eu quero falar hoje? Quero começar falando de uma coisa que paralisa muito a gente, que chama vergonha, né? Eu quero falar de perfeccionismo, né? Na nossa maternidade, na verdade, na nossa vida, e o que isso tem a ver com a nossa maternidade, né? Tem uma autora que chama Brené Brown, e ela é autora de um livro que chama Coragem de Ser Imperfeita, esse livro aqui. É um livro muito maravilhoso, se vocês quiserem comprar, vale a pena. E o que a Brené Brown fala nesse livro? Ela é uma grande estudiosa da vulnerabilidade humana e da vergonha. E eu quis começar, na verdade, essa série de lives falando disso, porque, gente, assim, eu sou uma pessoa que ao vivo, você tá falando comigo, eu tô falando, eu tô pegando em você, eu te abraço. Só que eu sempre tive muita vergonha de vídeo, né? Então, assim, quando a página começou a crescer, né, eu faço 1000 workshops, faço 1000 palestras. Quando tem vídeo, eu dou uma travada, assim, parece que, né, o que eu falar vai ficar gravado pra posteridade, se eu cometer algum erro, aquelas coisas que vem na nossa cabeça, que nada mais são do que autossabotagem, vergonha mesmo, né? Então, eu quis começar falando desse tema porque sempre foi uma grande trava pra mim, né, a coisa do vídeo. Então, quero destravar aqui, quero começar a destravar. O que a Brené Brown fala, né? Ela fala que o perfeccionismo, né, e se perceber tentando ser sempre boa em tudo, e isso tem muito a ver com a gente querer sempre estar acertando, com a gente se punir muito quando a gente dá um grito para a criança, com a gente fazer alguma coisa e vir aquela voz ali falando: você não é boa o suficiente, você só faz coisa errada. O oposto disso é o perfeccionismo, né? A gente querer ser sempre muito boa em tudo, perfeita. O que na verdade o perfeccionismo é, gente? Ele não é um sinal de a gente querer evoluir, né? Nem na nossa vida, nem na nossa parentalidade. Ele, na verdade, ele é um grande escudo, né? O perfeccionismo, ele não é se esforçar para ser excelente. Ele é um movimento defensivo, né? Ele não é autoaperfeiçoamento. Ele é, na verdade, uma tentativa de obter aprovação. Quando a gente está muito... Eu quero dar um exemplo aqui. Quando a gente está com a criança, uma criança de 2, 3 anos ali fora de casa, né? Ou na casa de uma avó e de um avô que você sabe que vai pegar no teu pé se você não der uma palmada. Ou no supermercado, aquele dia que a criança já está com sono. Você sabe que vai acontecer ali uma sobrecarga emocional, alguma coisa. E você fala: eu preciso lidar com isso da melhor maneira possível. Eu preciso lidar da melhor maneira, porque eu não quero sofrer, eu não quero ter vergonha, eu não quero ser julgada. A dor da gente projetar esse julgamento, essa dor, né, do julgamento do outro, do olhar do outro, ela é tão forte que isso leva a gente para outro lado, né, que na verdade é o mesmo lado, é o lado do perfeccionismo, do lado de achar que se eu for perfeita naquilo ali, eu não vou sentir a dor do julgamento, eu não vou sentir a dor do olhar do outro, eu não vou sentir vergonha, né, controle, basicamente. Eu achar que
o perfeccionismo, na verdade, é a chave de sucesso, e ele não é, né? Porque ele dificulta eu conseguir alguma coisa. Porque ele me paralisa, né? Porque é óbvio que a perfeição eu nunca vou conseguir, não vou conseguir lidar com uma birra em público de maneira perfeita, né? O que é o perfeito? O perfeito é se a criança não fizesse aquilo, birra entre aspas, né, gente? O perfeito na minha cabeça a criança não pode estar fazendo isso, ela não pode fazer isso. Então, aquilo ali já é menos que perfeito. Eu já tô sofrendo a vergonha, já tô sofrendo o olhar, já tô sofrendo o julgamento, né? E toda vez que eu quero evitar essa forma de vergonha e quero ser perfeita na minha atuação, eu, na verdade, tô tentando me proteger. É um escudo mesmo, né? A gente pensa assim, se eu fizer tudo certo, eu não vou sentir dor. É isso, né? E ele é muito autodestrutivo, assim, a gente manter as expectativas sempre altas, né? Sempre, nossa, minha criança não pode fazer isso, nossa, os outros não podem olhar pra mim com esse olhar de ela não é uma boa mãe. E isso, gente, é um pensamento muito... A gente não assume que pensa assim, mas a gente pensa assim, né? Quando a gente se desconecta da nossa essência, exatamente, eu vou chegar lá. O que acontece é o seguinte, vocês imaginam, né? Vou pôr a minha situação, eu sou educadora parental. Vocês imaginam o que as pessoas esperam da minha filha, né? Eu sei que ela é uma criança comum, ela não é uma super criança, ela tem seus dias, ela grita com os amigos nos conflitos, né? Sempre falei aqui, ela não é uma criança de bater nem nada, mas ela teve muita sobrecarga emocional. Eu comecei, na verdade, a estudar isso porque eu não sabia como lidar com as coisas que ela fazia, era muito forte mesmo. Ela é uma criança de personalidade forte, ela reage muito, ela não é uma criança de aceitar as coisas fácil, e eu nem quero que seja. E na verdade vocês imaginam o quanto que se eu não parar de querer agradar e de olhar para o olhar das pessoas, o quanto que esse perfeccionismo pode me causar ansiedade, pode me prejudicar, né? Porque as pessoas olham para mim exigindo coisas, exigindo que a minha filha seja perfeita, né? Quando na verdade a minha atuação, ela não pode ser, o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Tem um filósofo que eu não sei quem é que fala isso. O bom não pode ser inimigo do ótimo. A nossa atuação, se ela for boa o suficiente para conseguir acolher a criança, né? Ela não precisa ser perfeita, gente. A gente não precisa exigir que a gente, nossa, saia super leve, super linda de uma crise de sobrecarga da criança. Aquilo vai te atingir, né? Se a gente consegue apreciar a beleza das falhas, e gente, apreciar a beleza das falhas é tentar ter humildade para entender que os erros vão acontecer, né? A expectativa tem que se manter média, não pode se manter super alta, senão a gente vai cair do cavalo. E ao mesmo tempo, a gente não pode também pegar leve em todas as cobranças e falar assim, beleza, então deixa a criança fazer o que ela quer, eu não vou exigir nada de mim, porque eu também não posso ser perfeccionista. É saber ter esse equilíbrio, né? De ao mesmo tempo não exigir ser perfeita, porque isso na verdade é uma forma de sentir vergonha, de se proteger da vergonha e de se proteger da dor, isso não vai acontecer. E ao mesmo tempo não largar tudo, não falar assim, então fazer o que eu quiser, deixa a criança fazer o que ela quiser, que na verdade é uma forma de negligenciar, né, as coisas que têm que ser olhadas. E tentar ter generosidade com a gente, né, tratar os nossos erros e os erros dos nossos filhos, na verdade os nossos erros mais. Na verdade nem só os erros, na verdade as nossas atitudes menos que perfeitas, né? Na CNV eles falam isso, quando agimos menos que perfeito, porque a gente não vai ser perfeito, a gente tem que ser generoso com a gente mesmo, né? Falar com a gente como a gente falaria com alguém que a gente ama. Se um filho de uma amiga tua tá na rua, tá cansado, tá no restaurante, que seja, tá na casa da avó, e ele começa uma crise lá de sobrecarga, que ele quer um brinquedo, porque alguém tirou o brinquedo da mão dele, que aconteceu alguma coisa. E você tá olhando aquela cena e a mãe não tá conseguindo, e você tá vendo que a mãe tá com vergonha, e tá difícil, porque ela quer calar a criança, a gente se sente julgada, né? Como que você iria falar com essa mãe, né? Você com certeza iria falar pra ela, nossa, tá tudo bem, a gente completamente dá pra entender, né? Ele tá cansado, a criança faz isso mesmo, tentar acolher a criança, não se cobra tanto, é assim mesmo, o meu filho também faz isso. A gente falaria assim com essa amiga, mas quando é com a gente não fala assim, vocês já perceberam? A nossa voz interna, é por isso que a gente fala que é tão importante a gente se tratar bem nessas horas, né? Ter generosidade consigo como você teria com essa amiga. Porque se você não fizer isso com você mesma, se você não conseguir ter essa leveza, essa generosidade com você mesma, você não vai conseguir ter ela com o teu filho, quando ele errar, né? E eu não tô dizendo aqui que uma crise de sobrecarga é erro, tá, gente? Tô falando que isso acontece.
Foi um exemplo, na verdade. Quando essa criança errar, se você não se trata bem, se você não é generoso consigo, você não vai conseguir olhar para essa criança com empatia também. Por isso que é tão importante a gente olhar pra gente com empatia. A comunicação não violenta, a disciplina positiva, a educação respeitosa, como vocês quiserem chamar, que na verdade tudo converge para a mesma coisa, né? Que é o respeito, a empatia. Ela só dá certo, ela só funciona, ela só muda a vida das pessoas quando a gente percebe que ela tem que ser aplicada em todas as instâncias da nossa vida, não é só com a criança, né? Se eu me trato mal enquanto eu trato bem a criança vai aprender que ela pode se tratar mal. Ela vai aprender que ela não precisa ser generosa com ela mesma. Ela vai aprender a se tratar mal quando ela se frustra, quando ela erra, quando ela sente vergonha, quando ela sente medo. Porque é isso que eu tô fazendo comigo, né? Ela vai aprender que ela pode fazer isso com ela mesma. Então, esse tipo de abordagem da educação dos nossos filhos, da nossa vida, ela tem que ser para tudo. Ela tem que ser pra gente, ela tem que ser pro nosso companheiro, para nossas amigas, pros nossos pais, né? Isso não quer dizer, que nem alguém falou aqui, e quando a gente é julgada. Na verdade, é sobre isso que eu tô falando aqui, né? A gente pegar esse olhar de fora e transformar ele como nosso, né? Esse é o problema. Quando você sabe que esse olhar de fora é uma expectativa daquela pessoa, é uma interpretação do que ela viveu, da infância dela, do que ela acredita, é dela, aquele olhar é dela, né? Agora, quando você toma essa voz daquela pessoa que tá te julgando e faz como tua, é aí que você começou a entrar de cabeça no perfeccionismo. Eu preciso fazer aquilo direito, eu preciso ser perfeita aqui, senão eu vou sentir muita dor, eu vou ser muito julgada, né? O olhar da pessoa é dela, ele não pode se tornar o nosso. Isso, gente, é um exercício, tá? Isso é uma coisa que vai viver a vida inteira com a gente. O que os outros estão pensando e o que eu penso do que os outros pensam de mim, né? O que eu faço com esse julgamento que eu sinto dos outros versus o que eu penso de mim mesma, né? Então, na verdade, o que eu queria falar é exatamente isso, pra gente tentar ser um pouquinho mais generoso. Deixa eu ler umas dúvidas aqui, gente. Depois dessas crises eu fico tão exausto, assim, a gente fica. Pior é ser cobrado, ser perfeito. E depois usar isso como proteção, como disse. Quando chegou primeiro? Os pais ensinando isso ou só mecanismo de cada um? Então, a voz dos nossos pais, se a gente não tomar consciência, ela se torna nossa, né? Aquela voz falando, você não pode errar, você não pode ser menos perfeita. O que é ser uma boa mãe, né? Se a gente não para pra pensar que essas expectativas vieram deles, dessa voz deles, o que é ser um bom pai, o que é ser um bom filho, né? Se a gente não parar pra pensar, a gente acha que ser um bom filho é obedecer cegamente sempre. Coisa que nem a gente conseguiu fazer e nenhuma criança do universo conseguiu fazer. Então a gente nunca vai achar que o nosso filho é bom o suficiente. Tem mães que eu atendo que eu peço pra fazer uma lista, assim, o que você acha que é ser uma mãe boa? Porque a pessoa tá sofrendo com a própria parentalidade e você vê que ela tá fazendo tudo que ela pode e tá fazendo bem, né? E assim, o que é ser uma mãe boa? E quando a pessoa começa a fazer a lista, você fala, meu Deus do céu, não existe essa pessoa, né? Isso é a voz de alguém dizendo, isso aqui precisa ser feito, isso aqui precisa ser feito, menos do que isso, você vai sofrer se você for menos que isso. Essa voz precisa ser, não é combater, tá, gente? É tomar consciência de que isso não é o que você acha que precisa ser. Isso é o que alguém te falou e você, na verdade, não conseguiu questionar, né? Aquilo virou realmente algo que você tá vivendo ali, aquele script de outra pessoa. Em geral, da mãe ou do pai, tá? Mais a mãe. Porque é o principal cuidador, tá, gente? Não é questão de machismo, nada disso. É o principal cuidador. É quem nomeia o que a gente é e o que a gente deve ser. É quem ajuda a moldar nosso scriptzinho de vida. Vamos ver se tem outra questão aqui. Ser mãe devia ter faculdade antes. Os julgamentos são muitos, é uma luta diária. Menina, eu achava que só eu pensava assim, que deveria ser perfeita. Pois é. É uma cobrança do feminino muito isso, né? Vamos lá. Estamos desconectados da nossa essência quando a gente... Exatamente, né? Quando a gente consegue começar a apreciar a beleza das falhas e perceber que não é o erro que traz essa dor gigante, mas é a maneira com que a gente olha para isso, é a maneira com que a gente olha para as situações, não é errar, né? Não é o julgamento do outro que traz a dor, é a interpretação que eu faço disso. E não é fácil, viu, gente? Nós vamos falar bastante dessas coisas. Depois que eu conheci seu Instagram, eu estou mudando totalmente. Que bom. Vamos mudando juntas. Meninas, era isso que eu tinha pra falar. Eu não sei se ficou muito pequena, não sei se vocês queriam ouvir mais. E
eu queria, na verdade, convidar vocês a ler mais sobre a questão da vulnerabilidade, porque é uma coisa assim que liberta muito a gente, sabe? Nos sentimos perdidas, às vezes sinto que a invadida, não entendi. Constelação sistêmica tem me ajudado muito, exatamente. Gente, eu adorei falar disso com vocês. Se vocês puderem, comprem esse livro, leiam a Brené Brown. E eu vou estar todo dia aqui com vocês. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. O meu YouTube é Educação para a Paz. Como eu falei, tem 3 videozinhos lá. E vamos estar todo dia juntas, tá bom? Um beijo aí, aproveitem a noite de vocês, aproveitem os babies. E durmam bem, tá bom? Beijos.